Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Clear Corretora. Hoje o vídeo é sobre a minha carteira de longo prazo e iremos trazer como que foi a performance da carteira no mês de fevereiro e quais ativos iremos trocar para o mês de março. Deixo a seguinte observação: gravo esse vídeo dia 26 de fevereiro de 2025, ou seja, ainda temos mais 2 dias úteis até o fechamento do mês. Portanto, todos os dados que eu irei mostrar aqui foi de acordo com o fechamento do dia 25 de fevereiro de 2025. No blog da Clear, a gente já vai ter a carteira atualizada mensalmente, porque eu irei fazer o blog da Clear somente após o fechamento mensal. Então vamos primeiro à performance do mês, depois a gente vai comentar um pouco sobre o cenário macroeconômico, tanto interno quanto externo, expectativa que a gente tem ao decorrer dos próximos meses, e essa expectativa vai ditar muito os ativos que selecionamos para o mês de março. Primeiro, a gente começa pela performance do mês de fevereiro, então trazendo a carteira aqui para vocês, relembrando o mês de janeiro, que foi um mês muito positivo para nós, onde a carteira subiu 9,12% contra o Ibovespa, que performou 4,86%. Isso significa uma alta de 187% acima do Ibovespa. E como dito no vídeo anterior, eu já não estava muito otimista em relação ao cenário macroeconômico e por isso montei uma carteira levemente defensiva. Essa carteira levemente defensiva funcionou, entre aspas, se não tivéssemos dois ativos que contribuíram muito para a queda. Bom, vamos olhar a performance, deixando de novo a observação: o fechamento se deu no dia 25 de fevereiro, tá, galera? Então o Bradesco teve uma queda de 2,52% contra menos 12% do Ibovespa no período. Itubi uma alta de 1,68% contra 0,12%, Sanepar 3,89% de alta, Transmissão Paulista também teve 3% de alta, B3 teve 3% de queda no mês, IRB 3% de alta, e agora aqui os dois ativos que acabaram puxando a nossa rentabilidade abaixo do Ibovespa. Prio, que perdeu a região de suporte da sua acumulação, então esse é um grande ponto de atenção, tá? No curto prazo eu vejo que o ativo abriu espaço para maiores quedas, mas me mantenho otimista em relação ao longo prazo. Como a gente faz o rebalanceamento mensal dessa carteira, e já adiantando, Prio é um ativo que vai sair aqui da nossa carteira. Outro ativo que caiu bastante no mês foi Klabin, e depois a gente teve Taesa praticamente no 0 a 0. Somando todas as performances, porque todos os ativos têm o mesmo peso perante a carteira, então somando todas essas rentabilidades e dividindo por 9, a gente teve a performance da carteira no mês de fevereiro de menos 1,35 contra menos 0,12. Ou seja, perdemos para o Ibovespa, mas conseguimos conservar aquele ganho substancial que tivemos no mês de janeiro. Esse era o grande objetivo, permanecer com a rentabilidade bem acima do Ibovespa. Hoje encontramos a rentabilidade total da carteira, olhando os 2 meses, em 7,77 contra o Ibovespa até então em 4,74. Então estamos aí a 3 pontos percentuais acima do Ibovespa, uma excelente performance até então. Bom, como vocês podem ver, somente 2 ativos da carteira de fevereiro permaneceram para o mês de março. Vou trazer fundamentos macroeconômicos que corroboram com essa questão de uma carteira ainda mais defensiva, tá, galera? Então vamos lá. Para isso, vou puxar as notícias mais relevantes que ocorreram durante o mês de fevereiro. Primeiro, eu irei começar pelo cenário externo, depois a gente entra no cenário interno. Bom, vamos lá. Cenário externo, a gente precisa entender o seguinte: Brasil precisa ficar atento nos Estados Unidos, China como seu principal parceiro comercial e zona do euro. Seriam esses 3 países ou grupos que têm uma maior relevância nos nossos ativos. O país que está dando o que falar
é os Estados Unidos pela atual política protecionista de Donald Trump, que veio a colocar tarifas em diversos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Um estudo da Bloomberg sinalizou que se essas tarifas vierem mesmo a acontecer, ela vai ter um impacto na inflação norte-americana e um potencial de trazer alta nesse índice de 0,7%. Isso fez com que recalibrássemos a expectativa em relação à taxa de juros norte-americana, a principal economia do mundo. Portanto, a sua taxa de juros é considerada a taxa livre de risco e ela traz um dinamismo maior para as políticas monetárias ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Então, esse é um grande ponto de atenção. E no mês de fevereiro, a gente teve a ata do Fed. A ata do Fed nada mais é do que um comunicado que o Fed solta. O Fed é como fosse o Banco Central do Brasil, é o órgão que toma conta da política monetária norte-americana. E no mês de fevereiro ele soltou essa ata que nada mais é do que um comunicado. E nesse comunicado o Fed diz o seguinte, que se preocupa com o efeito tarifas na inflação e deixou o corte de juros em suspenso. Até esse comunicado, havia a expectativa de ao menos um corte de juros por parte dos Estados Unidos ao decorrer de 2025. Hoje, a taxa de juros norte-americana está entre o patamar de 4,25% e 4,5%. Quando os Estados Unidos cortam sua taxa de juros, há um maior estímulo econômico. Por quê? Porque o custo do capital, o custo do dinheiro fica muito mais barato, tá? Então, esse é o grande ponto. E o grande ponto de atenção no qual também devemos ficar atento é o seguinte: quanto maior o spread da taxa Selic com a taxa de juros norte-americana, maior atratividade a gente tem no nosso país para investimento de capital estrangeiro. Então, a gente saber que os Estados Unidos não vai mais cortar a taxa de juros, ou seja, por parte dos Estados Unidos, a base desse spread vai ficar fixa. Agora, o aumento do spread vai depender muito da taxa de juros brasileira. E é esse o grande ponto aqui que eu venho comunicar vocês. Por quê? Porque uma taxa de juros alta significa, como eu mencionei, um custo de capital elevado. Portanto, a nossa renda variável tende a sofrer mais porque traz um movimento de risk-off por parte dos investidores e um custo de capital elevado impacta o resultado financeiro das empresas, que muitas das vezes precisa emitir dívida para entregar crescimento. Este é o cenário no qual vivemos e é por isso que eu estou cauteloso. Então, recapitulando, cenário externo, temos guerra tarifária com Donald Trump assumindo uma política mais protecionista e, de segundo plano, uma taxa de juros norte-americana ao menos estabilizada, sem espaço para corte de juros, que seria benéfico para a perspectiva de crescimento global. Bom, agora vamos entrar aqui no cenário interno, que o cenário interno também está repleto de incertezas. O que acontece? A gente tem o atual governo em queda de aprovação, queda de popularidade. Aqui eu trago uma notícia, a última pesquisa feita sobre o atual governo, e ela diz o seguinte, que a desaprovação de Lula supera 60% nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a aprovação também desaba em Pernambuco, em Bahia, que são regiões onde o atual governo tem uma maior base eleitoral. Portanto, se você for pegar todos os estados do país, a aprovação do Lula hoje se encontra em 40% contra uma desaprovação em 55%. Então, nos aproximamos de um ano eleitoral, ou seja, o ano de 2026 é um ano de disputa eleitoral e o atual governo precisa fazer algo para vir mudar esse jogo, senão a reeleição fica em xeque para o ano que vem. Só que esse é o grande ponto de alerta, esse é o grande ponto de atenção. Porque qualquer atitude que o atual governo venha tomar, e ele já colocou algumas medidas em práticas, vou trazer aqui para vocês, vai impactar diretamente a nossa política fiscal. Hoje o cenário do Brasil é o seguinte, a gente tem uma inflação acima do teto da meta
e a gente tem um cenário de alta da taxa de juros para um controle inflacionário. Mas, se a gente tiver uma política fiscal expansionista, ou seja, uma política fiscal que favoreça os estímulos econômicos, a gente vai ter mais renda, mais consumo, mais inflação. Ou seja, a nossa taxa de juros pode ser que tenha de subir mais para conseguir controlar a inflação. Então, esse é o grande ponto de atenção, tá, galera? A desaprovação do atual governo pode fazer com que ele tome medidas mais populistas que venham a impactar a nossa política fiscal. Então, esse é o grande ponto de atenção. Agora venho mostrar para vocês algumas medidas que o atual governo já colocou para vir a acontecer, que são as seguintes. A primeira, pé de meia. A segunda, farmácia popular, e a terceira, saque aniversário para quem foi demitido pelo FGTS. Ou seja, são medidas que estimulam o consumo. Por quê? São medidas de transferência de renda. O programa Pé de Meia funciona como um prêmio para aqueles que estão passando de ano, para aqueles que estão se formando, eles recebem até R$1.000. Farmácia Popular é um programa também que vai precisar do gasto governamental para subsidiar todos esses remédios, e o programa do FGTS também vai colocar mais dinheiro em circulação. Mais dinheiro em circulação, mais consumo, mais inflação. Por isso que eu sigo ainda mais cauteloso em relação ao cenário do nosso Ibovespa, ao cenário de renda variável, e a ideia da carteira atualmente é criar a carteira mais defensiva possível para que a gente consiga passar ileso desse período de elevado nível de incerteza, e quando entrarmos em um período mais favorável, a gente troque os ativos para ativos de oportunidades e consiga surfar essa possível entrada de tendência de alta. Então vamos lá falar sobre os ativos, tá, galera? Deixar a seguinte observação: eu não vou discorrer sobre cada empresa, porque senão irá ficar um vídeo muito longo. Mas para quem tem curiosidade, quer entender um pouco mais o lado fundamentalista da decisão de cada ação, entra no blog da Clear. Lá a gente vai ter um documento explicando o fundamento por detrás da seleção de cada ação que compõe aqui a minha carteira. Então, já deixo esse convite também para vocês, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Como eu mencionei, a ideia é criar uma carteira extremamente defensiva. Portanto, eu selecionei ativos que são empresas líder do seu setor e empresas extremamente resilientes. Então, vamos lá para a primeira ideia. Como o dólar caiu muito no início do ano, desde o início de 2025, a minha ideia também é pegar algumas empresas exportadoras, porque essas empresas caíram muito desde o início do ano. Então eu vejo que abriu espaço para uma possível correção por parte delas. Então, quais são as empresas exportadoras que compõem agora a minha carteira? A gente tem Klabin, Suzano, JBS, e são essas as empresas. Portanto, a gente tem 3 empresas. 2 dessas empresas são empresas do setor de papel e celulose, tá? Empresas líder do setor, com vantagens competitivas, e os seus múltiplos seguem extremamente descontadas. JBS, também uma empresa do setor de frigorífico, tá? Empresa que também segue descontada seu valuation, e uma empresa agora que está entrando dentro do setor de ovos, tá, galera? E ela já está se tornando um dos principais players global. Portanto, ao meu ver, esse novo setor no qual ela está adentrando pode vir a gerar bons lucros para a empresa. Esse foi um dos fundamentos que me fez colocar a JBS na carteira, além de ser uma empresa exportadora que se beneficia de uma alta do dólar. O próximo setor que eu trago para vocês, que a gente veio a colocar dentro da carteira, é o setor elétrico, um setor extremamente perene, que tem suas concessões de longo prazo, ou seja, sua receita praticamente é inalterada, e sua receita também ela é reajustada pela inflação. Então, em um período de alta inflacionária, são empresas que acabam se favorecendo, tá? Então, o que eu trago para vocês do setor de energia elétrica? A gente tem na carteira Taesa e a gente tem também Auren, galera. Então, são esses 2 ativos do setor de energia elétrica que compõem aqui a minha carteira. Outro ativo, outra empresa extremamente madura, que tem mais de 60% do market share do mercado, é extremamente resiliente, que é a Ambev. Então,
Então, a Ambev, ao meu ver, se aproxima de uma região de suporte quando a gente olha a análise técnica, uma região relevante que perpetua desde ali de 2012. Então, ao meu ver, uma empresa madura em uma boa região de preço que oferece uma boa correlação risco-retorno para um momento de elevado nível de incerteza. Então, mais uma empresa aqui defensiva para a nossa carteira. A gente tem também outra empresa aqui, que aí é um setor que eu não coloquei até então dentro da nossa carteira, que é o setor mais voltado para o setor de agropecuário. Por quê? Porque a Kepler 3 é uma empresa de soluções de grãos, tá? De armazenamento de grãos. Como a gente passa por um período de expectativa excelente para a safra de grãos no ano de 2025, eu selecionei a empresa e uma empresa que trabalha com valuation também descontado, como a maioria das empresas que compõem aqui o nosso Ibovespa, tá, galera? Então, Kepler eu vejo como uma empresa muito boa, um setor posicionado ali no setor agro, um setor que representa boa parte do nosso PIB, então vejo com bons olhos também a Kepler, tá? E aí, pra gente finalizar, eu trago duas seguradoras. Por quê? Porque o setor de seguro é um setor extremamente beneficiado pela alta da taxa de juros, porque o seu capital alocado consegue gerar uma maior rentabilidade, tá, galera? E aí a empresa também consegue vir a entregar melhores rentabilidades na ponta final. Então eu trago para vocês BB Seguridade e Caixa Seguridade. Então, recapitulando os setores que colocamos dentro da nossa carteira. Seguinte, setor de exportação, setor beneficiado da alta do dólar, que a gente tem uma alta do dólar quando acontece um alto nível de incertezas. Então, setor de exportação, setor de energia elétrica, que é um setor extremamente perene e que é beneficiado também pela alta inflacionária, pelo reajuste das tarifas. A gente tem o setor de seguro, que também é um setor muito beneficiado pela alta da taxa de juros. E por fim, a gente tem o setor agropecuário, que eu até então não havia colocado, mas como temos uma boa expectativa em relação à safra de 2025, optei por colocar uma empresa que eu vejo que tem o seu valuation extremamente descontado. Então são esses os ativos que compõem agora aqui a minha carteira. São 9 ativos e eu ainda sigo mais cauteloso em relação ao nosso Ibovespa neste curto prazo. Por isso, eu sigo mais defensivo e são esses os ativos que compõem aqui a carteira. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, para aqueles que querem mais informações sobre cada ativo, cada empresa, acessem o blog da Clear Corretora, porque lá você vai ter todas as informações, os múltiplos da empresa, desde preço sobre valor patrimonial, a endividamento, a rentabilidade, o balanço, o último balanço, o lucro líquido. Então lá você vai ter tudo de informação fundamentalista. Então deixo o convite para vocês. Agradeço a todos aqueles que acompanharam o vídeo até o final e a gente traz mensalmente a atualização da carteira. Não se esqueça de deixar o like e deixar o seu comentário sobre o que você está achando da carteira, o que você está achando da performance, dos ativos selecionados. Deixe aí a sua opinião e desejo a todos bons trades.